Fala galera, beleza? Forte abraço a você, muito obrigado mais uma vez por retornar aqui ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez, já inscreva-se e também acionar o sininho de notificação, já deixa aquele like esperto aqui, o seu joinha, que é muito importante para o vídeo. Este que é mais um quadro comentário sem freio para falar a respeito das situações que envolvem o Flamengo. Aqui você tem muita coisa, você também tem outro quadro tudo sobre o Flamengo, você tem o pós-jogo, você tem os gols narrados por mim na Rede Fla, você tem até dicas de cartola. Portanto, fique à vontade, é claro. Assista esse vídeo até o final e, é claro, se você não concordar, você pode deixar também aqui o seu argumento, pode fundamentar a sua opinião nos comentários. E vamos falar a respeito de uma situação que está acontecendo agora no retorno do Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Flamengo tem que abrir o olho. A verdade é que tudo será feito para impedir que o Flamengo conquiste também o segundo turno, conquiste o retorno do Brasileirão e seja campeão brasileiro. Os matemáticos já avisaram. O número mágico para atingir a conquista do título é 78 pontos. Nenhum clube na história dos pontos corridos que chegou a este somatório perdeu o título. Todos os clubes que chegaram a 78 pontos conquistaram o título nacional na era dos pontos corridos, principalmente após a competição ser realizada com apenas 20 clubes. O Flamengo já chegou aos seus 45 com a vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro no Mineirão, ou seja, precisa de mais 33. São 11 vitórias e ainda precisando aí, vamos dizer assim, de uma combinação de vitória e empate. Podem ser 10 vitórias e 3 empates, podem ser 9 vitórias e 6 empates. A verdade é que o Flamengo tem mais 18 jogos a disputar e desses 18 jogos precisa somar 33 pontos, ou seja, 11 vitórias já garantem o título para o Flamengo. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo venceu 12 ou 13 jogos, ou seja, não precisa nem repetir o desempenho do primeiro turno. Se fizer um desempenho um pouquinho abaixo do primeiro turno, já conquista esta competição. Então, logicamente que haverá forças externas e mãos invisíveis para prejudicar o Flamengo. E é bom que a diretoria rubro-negra abra o olho e haja nos bastidores. Eu não estou aqui querendo que o Flamengo seja favorecido por A ou por B. Eu só quero que haja justiça, que não sejam feitas situações para beneficiar outros clubes que estão na disputa. E aqui ninguém é criança, e aqui ninguém é bobo, ninguém é ingênuo. A CBF, ela é controlada pela Federação Paulista de Futebol. Lá fazem ou já fizeram parte do conselho diretor da CBF, já ocuparam cargos na CBF nos últimos anos, ex-dirigentes de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então, Flamengo tem que abrir o olho, porque são justamente esses clubes, mais o Internacional, que ainda tem o sonho, ainda tem vamos dizer assim, uma situação matemática, mais o Palmeiras, que está próximo com 3 pontos de diferença, de conquistar ou reconquistar a liderança na competição nacional no decorrer desta segunda metade. Já achei muito suspeito, ou no mínimo imprudente, que a CBF colocasse no sorteio para árbitros dos jogos do Flamengo um trio ou até uma equipe inteira paulista. Afinal de contas, para que colocar árbitro de São Paulo em jogo do Flamengo, que está brigando diretamente com Palmeiras, Santos e São Paulo por uma liderança do campeonato? Então, havendo qualquer tipo de suspeição, vão levantar esse falso. Então, seria no mínimo até imprudente por parte da CBF colocar um árbitro paulista para apitar jogos do Flamengo. Não é possível. Será que o Rafael Claus é hoje o melhor árbitro do país? Será que é assim que acontece? Eu acredito que não, sinceramente. Para mim, o Rafael Claus não está nem entre os 5 melhores árbitros que apitam hoje no futebol brasileiro. E o próprio técnico Jorge Jesus já meteu o pé na porta, já reclamou, já chutou o balde com relação a estas circunstâncias. Até porque ele não via isso no futebol europeu. Muito pelo contrário. Portugal é tido e havido como o melhor celeiro de arbitragem
do futebol europeu. Lá você tem categoria de base para árbitros. Lá você tem os chamados árbitros profissionais. Lá você tem ranqueamento de árbitro pelo desempenho na arbitragem durante as partidas. E aí os caras vão sendo ranqueados para você saber, inclusive para o público avaliar quem é o melhor e quem é o pior. Então, os melhores árbitros já são selecionados para os jogos mais importantes, independentemente se o árbitro é de um lugar, é de outro, se ele torce para um time ou de outro. Ele é avaliado pela qualidade daquilo que ele apresenta dentro de campo no decorrer dos 90 minutos. Eu acho que tinha que ser isso aqui também, até porque se fosse dessa forma, ninguém ia reclamar se o árbitro é paulista, se é carioca, se é mineiro, se é gaúcho, se é da Cochinchina, ninguém ia reclamar se realmente fosse um árbitro de excelência, se fosse um árbitro competente. Mas a situação é a seguinte: os árbitros não são nem selecionados pela parte técnica. Essa é a verdade. A informação que eu tenho é de que os árbitros, isso é informação de dentro da CBF, né? De árbitros e ex-árbitros que eu conheço, de que os árbitros, eles são selecionados pela parte física, porque segundo a CBF, esta é uma exigência internacional até para você indicar árbitros para a participação na Copa do Mundo. Mas a situação é essa: se você tem um árbitro que é muito bom técnica e disciplinarmente, mas fisicamente ele não é tão bom assim, você tem um árbitro que fisicamente ele voa, tipo o Anderson Daronco, shape do Anderson Daronco, mas que tecnicamente ele não é tão bom, mesmo assim, esse fisicamente, ele, vamos dizer assim, a CBF investe nele, escolhe ele, chega, olha, nós vamos investir em você, você vai ser o cara agora. E aí coloca esse cara para fazer os jogos mais importantes, aquele negócio também, ele tem que corresponder, ele tem que apitar bem, para colocar o cara em evidência, entendeu? É assim que funciona. E aí, o cara, vamos dizer assim, ele ganha uma notoriedade, fala, pô, esse cara é o que mais apita, ele deve ser bom, né? E aí ele é indicado para a FIFA, aí vai fazer jogo internacional, eliminatórias, Copa do Mundo. É assim que funciona e é assim que são selecionados os árbitros no Brasil. Não por técnica e a questão disciplinar, mas pela questão física. Lamentavelmente, se já não bastassem os jogadores, que hoje a parte física conta mais do que a habilidade, você tem uma porrada de brucutu aí jogando, pois é, você também tem muito brucutu com apito na boca, porque infelizmente essa também é a premissa da Confederação Brasileira de Futebol. Se não bastasse tudo isso, Tite ainda desfalca o Flamengo. Eu quero saber qual o proveito prático de você convocar o melhor jogador hoje em atividade no futebol brasileiro para disputar amistosos mandrakes e caça-níqueis contra Senegal e Nigéria. Nada contra Senegal e Nigéria, mas pelo amor de Deus, né? Já foi o tempo que a Nigéria ela botava medo em alguém, né? A Nigéria chegou a ter um período aí, principalmente nos anos 90, que a Nigéria era sinistra. Mas há muito tempo a Nigéria não faz nem cosquinha. Senegal, quem é Senegal no cenário do futebol internacional? Se ainda fosse a Inglaterra no Wembley, se ainda fosse jogar contra a Alemanha, até contra a Itália que está em baixa, mas é uma seleção tradicional, meu Deus, Senegal e Nigéria em Singapura. É amistoso para essa empresa que é contratada pela CBF para levar um dinheiro, para levar uma farpela, entendeu? Essa empresa que vende os jogos da Confederação Brasileira de Futebol. Por isso que eu nem torço para a seleção brasileira, porque aquilo para mim não é Brasil. Seleção brasileira para mim não é Brasil. Eu torço para o Brasil em Olimpíada, que eles estão lá com a bandeira do Brasil, entendeu? No peito. Eu até para a seleção de base. Agora, seleção principal, eu não torço mesmo, até porque eles estão lá pela questão comercial. Infelizmente, a CBF virou uma entidade com fins lucrativos e não uma entidade que trabalha para a valorização, desenvolvimento e melhoria do futebol brasileiro. Por que o futebol brasileiro ficou defasado nos últimos 30 anos? Por que o Brasil foi atropelado pelas outras seleções? Porque desde 2002 o Brasil sequer consegue chegar a uma final de Copa do Mundo. E na última vez que chegou a uma semifinal e única depois de 2002, tomou a piaba de 7-1 e na disputa do terceiro lugar ainda levou uma piaba de 3-0. Isso não é por acaso. E lamentavelmente não interessa, além de não interessar aos técnicos brasileiros que o Jorge Jesus conquiste títulos de expressão, entre os quais o próprio título brasileiro, seria desmoralização na cabeça desses técnicos brasileiros, seria desmoralização da classe aqui no Brasil, vir um cara de fora e ganhar, só porque o cara é competente, porque o cara é bom, porque o cara é melhor do que os que estão aqui dentro.
Então eles não querem que o Jorge Jesus conquiste títulos. E o Jorge Jesus que tome cuidado com o que ele disser, né? Porque infelizmente, né, liberdade de expressão é apenas uma fábula, é apenas um conto de fadas no Brasil. Porque uma hora ou outra, esses procuradores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva vão inventar alguma coisa que o Jorge Jesus disser para denunciá-lo. E aí ele vai ser denunciado, vai ser julgado e provavelmente condenado e ainda vai desfalcar o Flamengo à beira do gramado. Ainda tem isso. Então o Jorge Jesus que segure a onda, até porque isso que ele está dizendo, ele não está errado em criticar, isso tinha que estar sendo dito pela diretoria. Peraí, seu Landim, você foi delegado, a chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América. Você tem uma relação com a direção da CBF. O Flamengo tem que se impor. Pelo amor de Deus, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Você vê aí, toda vez que o Flamengo vai jogar, os caras colocam 100, 120, 150, 200 reais o ingresso para extorquir o torcedor do Flamengo, porque sabe que o torcedor vai. Se você botar R$1.000, o torcedor paga. Se botar R$5.000, o torcedor paga. O cara vende o carro, vende a casa para ver o Flamengo. Então o Flamengo tem que se impor no cenário brasileiro. E repito, não é para ter favorecimento, como o Flamengo já teve o Corinthians em 2015, que teve uma porrada de pênalti marcado a seu favor. Não é como o Palmeiras em 2016, que teve uma porrada de situação aí envolvendo a arbitragem, que metendo a mão nos adversários, inclusive o próprio Flamengo. Não foi como o Corinthians em 2017, que até ganhar com gol de mão ganhou escandaloso, e a desculpa é que não tinha VAR, pelo amor de Deus, todo mundo, o estádio inteiro viu que foi gol de mão do Jô, menos o árbitro. E ainda tem a situação ainda envolvendo ano passado, o Palmeiras, o árbitro meteu a mão no Flamengo nos 2 jogos, lá era para o Dudu ter sido expulso. Em 2 oportunidades durante a partida, o Flamengo foi superior, jogando lá dentro do Allianz Parque. E o Palmeiras ainda arrumou uma quizumba no final, ainda que tirou uma porrada de jogador para a partida seguinte. O Flamengo foi lá, levou uma porrada do São Paulo. 1-0, jogando em casa no Maracanã. Tudo bem, o Flamengo foi incompetente naquela circunstância, naquele campeonato do ano passado, perdeu para o Ceará dentro do Maracanã. Mas o Palmeiras também quase perdeu para o Ceará, e era para ter pedido para o Ceará em casa. E não perdeu por causa de interferência da arbitragem. Porque o Ceará foi melhor. O Flamengo, pelo menos, ainda foi melhor tecnicamente, só que foi incompetente porque não soube aproveitar as oportunidades criadas ao longo da partida. O Ceará foi lá, bola vadia, contra-ataque bem encaixadinho, pum, no final gol. E aí o Flamengo perdeu e se afastou da disputa pelo título, depois até conseguiu uma recuperação, dar um lampejo no final, na reta final, mas não conseguiu chegar, o Palmeiras já tinha feito uma frente. Mas pelo amor de Deus, cara, tem que ser feita justiça no futebol. As pessoas têm que abrir o olho. Landim, o Eurico, falecido Eurico Miranda, quando ele foi chefe da delegação da seleção brasileira, há 30 anos na Copa América, também realizada aqui no Brasil em 89, sabe o que ele fez? Ele tirou Bebeto do Flamengo e levou para o Vasco. Só isso, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ele simplesmente tirou o Bebeto do Flamengo e levou para o Vasco. Aí, mas, foi antiético, né? O cara é chefe da delegação, aliciou o jogador. Tudo bem, foi antiético, foi imoral, mas não foi ilegal. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Foi lá, deu uma conversinha no Bebeto, o Bebeto quis ir. Ele não forçou o Bebeto, não amarrou o Bebeto, não levou o Bebeto à força. Simplesmente o Bebeto fez a cabeça do Bebeto, o Bebeto foi para São Januário. Tem que fazer isso, tem que agir, tem que ser malandro, tem que usar de malandragem. Eu acho que não pode cometer ilícito, entendeu? Não pode ser fazer coisa ilegal. Agora, o que tiver dentro da legalidade, tem que fazer mesmo, até porque os outros, se tiverem que fazer contra o Flamengo, eles não vão pensar 2 vezes. Então, diretoria do Flamengo, abra o olho, porque é todo mundo contra o rubro-negro nesse retorno do Campeonato Brasileiro, porque a ninguém interessa o sucesso do Flamengo e o sucesso do Jorge Jesus, o sucesso dos jogadores, tá? Porque os clubes, eles estão todos endividados, todos. O Flamengo esteve nessa circunstância, você vê, o Cruzeiro, a conta já chegou, inclusive chegou entregue pela Polícia Federal batendo na porta deles.
Palmeiras, daqui a pouco a conta vai chegar, que nem chegou a conta da Parmalat no início da década passada. O Botafogo tá doido para sair a lei do clube empresa para poder ser comprado pelos irmãos Moreira Salles. Fluminense tem funcionário lá com 5 meses de salário atrasado. São Januário, torcedor fazendo vaquinha para construir CT, quando tinha que fazer vaquinha para pagar as contas lá. Pagar conta de luz, conta d'água. Daqui a pouco vai a penhora novamente, São Januário. Corinthians, já tomou uma conta já lá, ó. Caixa Econômica já foi cobrar. Negócio de 47 milhões. E por aí vai, O Flamengo tava assim, cara. Antes do Bandeira, o Flamengo tava do mesmo jeito. Todo mundo esculacha o Bandeira, escracha o Bandeira, que realmente o Bandeira só ganhou 2 estaduais e uma Copa do Brasil em 6 anos, quando deveria ter conquistado mais alguma coisa. Mas a verdade é que o Bandeira até sacrificou a parte técnica para que o Flamengo estivesse bem saneado financeiramente, porque tem muito torcedor que ainda fala que preferia o Flamengo endividado, mas ganhando título. Eu prefiro o Flamengo bem financeiramente, saneado financeiramente e ganhando título. Eu quero as duas coisas, né? Eu não me orgulho da época que o Flamengo era falido. O Flamengo estava em estado de insolvência, que devia a Deus e o mundo, que era um caloteiro quanto mais no mercado. Todo jogador que saía do clube entrava na justiça. Eu não me orgulho desse tempo, não tenho saudade desse tempo. Tenho saudade dos títulos conquistados. Mas dessas vergonhas aí, conta de telefone cortada, eu não tenho orgulho desse tempo, não. Então, esses outros clubes, o dirigente não quer fazer nada, sabe por quê? O cara só pensa em botar o nome dele na história do clube, só isso. O cara quer ser lembrado para sempre. Então o cara faz time, aí contrata jogador cujo salário não consegue pagar, entendeu? Só para formar igual o Cruzeiro fez. Porque aí o cara vai dizer, pô, vou ser lembrado, porra, dei um título nacional pro Cruzeiro, dei título de Copa do Brasil. O Andrei Sanches tá bem pra cacete. Você acha que ele tá triste porque o Corinthians tá ferrado aí? Tá triste nada, cara. Deu um título mundial, então isso para ele basta, que ele vai ser sempre lembrado como presidente do clube na época que conquistou o Mundial em 2012. Então, não tá nem aí para nada. Então, a diretoria do Flamengo tem que abrir o olho, porque se o Flamengo for campeão, vai acabar esse manga dos caras. Ó, tá vendo? O que adianta? É rico, mas não tem título. É rico, mas não ganha de ninguém. É rico, mas fica no cheirinho. Então, a partir do momento que o Flamengo conquistar título, acabou esse discurso. E vai todo mundo ter que correr atrás, porque o próprio torcedor vai cobrar do clube que ele tem a mesma excelência na administração financeira que o Flamengo. Porque eu digo o seguinte, quando o Flamengo começar a conquistar título de expressão, brasileiro, Libertadores, não vai parar mais, amigo. Aí vai ser tudo só do bolso do rubro-negro. Vai ser tudo nosso. Valeu, galera! Se você discorda, pode deixar o seu comentário aqui. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, Twitter, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Não vai embora não, tá? Tem muito mais conteúdo aqui. Você, além do comentário sem freio, você tem tudo sobre o Flamengo, você tem as crônicas do Flamengo, você tem o pós-jogo, você tem os gols que eu narro na Rede Fla, você tem até dicas do Cartola, então fique mais por aqui. Eu vou me despedindo, mas você pode me reencontrar nos demais vídeos aqui no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve e assinale o sininho de notificação. Valeu? Forte abraço!